Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, pessoal. Podcast Mente Acadêmica no ar mais uma vez. Nós estamos aqui hoje. Eu me chamo Ruth, sou acadêmica do 10º período do curso de Psicologia. Estamos aqui com a professora, nossa querida psicóloga Daniela Von Miller. E a convidada da noite, professora Reni, do curso de Arquitetura. Professora, seja bem-vinda. Olá, obrigada, boa noite. Muito bom. Estou amando participar disso aqui tudo. Bem-vinda, professora. Muitas histórias por aí, né? E Sobre o que falaremos hoje, Ruth? Hoje é um tema que arrepia o cabelo do acadêmico: estágio. E nós, quem melhor para falar sobre o tema que a nossa professora aqui, que encaminha os estagiários aqui dentro da UBRA. Qual a sua experiência com o estágio? A sua experiência Conte-nos. pessoal. Vamos começar lá do início. lá do iniciozinho, né? Bom, eu tenho algumas situações experimentadas ainda aí na época de estágio mesmo, né? Primeiro que eu tenho uma formação original de edificações, né? Antes de fazer engenharia, que inclusive eu entrei para o curso de engenharia de pesca, depois que eu mudei para arquitetura, mas durante o período de edificações, isso imagina, né? Lá na década de 80, não sou velha, mas é porque eu era muito novinha mesmo quando eu entrei, mas veio o momento do estágio, tem que fazer o estágio, né? E nessa época, edificações era aquele curso de prancheta, aquele curso de quadro branco, negro, de campo, de topografia, de segurar a trena, né? Não tinha software como nós temos hoje, toda essa facilidade, então é a ralação mesmo. Bom, e agora? Cheguei naquele momento do estágio obrigatório, tem que ter o estágio para cumprir a hora e tudo mais, e fui estagiar numa secretaria de obra do município, a secretaria da prefeitura. Na época, hoje é CEMINF, né? Na época era CEMOB, Secretaria Municipal de Obras. Cheguei lá, estagiária, 18 anos. O que eu vou fazer? O que eu faço? Boa Quem sou pergunta. eu nesse meio, nesse mundo de engenheiros, desenhistas, arquitetos, secretários, um monte de operário, né? Que é uma secretaria que atua diretamente com infraestrutura urbana E mulher e mulher. Meu No Deus, meio no meio masculino. masculino. E nessa época, o setor que eu fui estagiar era um setor de projeto, aquele setor de desenho de prancheta, que desenhava com caneta nanquim. E quando o estagiário chegava lá, era ralação, e havia assim uma certa até discriminação. Não, esse estagiário acabou de chegar, então ele só pode usar a caneta nanquim mais grossa, né, com uma pena mais grossa, porque pode quebrar, é muito caro. E o estagiário mal ganha, então não vai conseguir pagar uma caneta dessa. E eu botei na minha cabeça que eu vou conseguir lavar um dia. Porque, o estagiário ainda tinha que lavar a pena. A ponta da caneta nanquim, desmontava toda, tinha que lavar, mas... então, qual era a atuação do estagiário nessa época? Não tinha essa história de, tem a lei do estagiário que protege. Não, a gente nem sabia nem se existia uma lei sequer que existia. O estagiário, ele vai cortar papel, prancha de projeto. Qual é a função do estagiário? Cortar papel, lavar a caneta nanquim, passar álcool nas pranchetas e dobrar a prancha, o projeto. Viu? Tem estagiário que reclama de servir cafezinho, Aí, viu? então, não servia cafezinho, ainda bem, mas em compensação, comecei, e na época o setor de projeto que plotava, né, as plantas, era aquela plotagem azul, com amônia. Gente, o estagiário sofria muito, eu sofria horrores, eu cheirei tanta amônia que eu não sei como é que eu não fiquei viciado, né? Porque vai para o setor de topografia e vai para o setor de reprografia primeiro. Aprender a cortar o papel na prancha lá, no formato da BNT, e corta e depois vai aprender a dobrar. E sentindo aquele cheiro horroroso.
saiu desse estágio, agora você vai para a topografia. O que era na topografia? Segurar a trena, a ponta da trena, para os engenheiros, para o topógrafo, ia para o campo. Gente, era uma... E não tinha esse negócio de sombrinha, guarda-chuva, né? Coloca bota, óculos protetor e pular e tudo, não. Qual é a função? Segurar a trena. Ai, que humilhação, mas eu segurei a trena. Eu disse, mas eu vou segurar essa trena e eu vou subir, vou avançar nesse estágio. Eu coloquei na minha cabeça, Esse né? era o curricular do Esse curso, né? era o curricular, o do curso. Eu digo, eu vou porque eu quero chegar mais acima, eu quero sair daqui desse estágio, conseguir, quem sabe, passar lá na minha disciplina e quem sabe também conseguir um emprego, né? Vai que eu fico. E aí foi lavar a pena desmontava e é uma, acho que da espessura de uma agulha daquelas mais fininhas, agulha de costura. E aí teve um dia que eu fui lavei a pena 02, 2.0, 1.5, 1.6, a 01 é uma muito fininha mesmo, que era proibido qualquer estagiário encostar. Aí eu cheguei com um engenheiro, finado Raul, já até faleceu, viramos muito amigos. Raul, me ensina a desmontar essa caneta que eu quero lavar a pena. Eu vou lavar, vou ficar especialista em lavar caneta, não. Vai ser a minha primeira especialização. Depois eu vou avançando. E aí, nunca quebrei uma caneta, ralei mesmo, segurei trena, mas segurei tecnicamente uma trena. Não, ninguém segurava uma trena melhor do que eu. Lavava e tudo. Isso é importante, né, professora? Porque às vezes o estagiário, o acadêmico, ele se pergunta, né? Chega até a se perguntar por que eu tenho que fazer o estágio. E às vezes ele acaba fazendo mais para cumprir aquela hora. Sim. E a gente sabe também que existem tipos diferentes de estágio, né? Sim. Então, dentro dessa perspectiva, a senhora poderia falar um pouco mais para esclarecer para as pessoas que estão em casa aí a diferença desses estágios e também trazer a importância de cada um para essa formação do acadêmico? Sim, eu até brinco um pouco, né, com essa situação, mas na verdade eu tirei muita coisa boa dessa fase, porque quando eu fui para o campo, por exemplo, né, segurar a trena, fazer levantamento de prédios, fazer levantamento de via, aquilo tudo eu fui percebendo a importância desse conhecimento básico técnico, para lá na frente eu conseguir desenhar alguma coisa. Tanto que eu virei depois desenhista de infraestrutura, desenhava projetos viários, e conseguir compreender todas as questões mínimas técnicas, os detalhes. Vou desenhar uma via, vou desenhar uma rua, mas eu preciso entender o que é a calçada, o que é uma sarjeta, o que é o meio-fio, o que é uma drenagem superficial que compõe todo esse desenho viário. E isso tudo eu aprendi segurando a trena lá no campo, porque na hora que o engenheiro dizia, vamos medir a sarjeta, eu aprendi o que era uma sarjeta. Vamos medir uma calçada. Eu aprendi o que é uma calçada. Então, com isso, esse mínimo detalhe, né, que era simplesmente segurar a trena, mas isso eu consegui, a partir daí, ter uma visão, né, que eu acho que é essa a importância que a gente tem que o aluno, de maneira geral, independente do curso, ele tem que ter essa percepção e essa compreensão que o mínimo detalhe, se ele souber, né, tiver a compreensão e o entendimento e ler cada situação, ele vai lá na frente. Até hoje, eu uso coisas que eu aprendi lá atrás. Eu dou aula, inclusive, de projeto, de todos os detalhamentos conforme a BNT, prancha. Como é que eu ia saber dobrar uma prancha, cortar uma prancha se eu não tivesse passado por isso? Claro que não é, né? Hoje, nós temos aí um boom tecnológico que vídeos ensinam a dobrar, dobradura de tudo, desenho, né? Inclusive tem pranchas prontas, mas essa prática é uma das situações que a gente, o melhor que tem, professora, né, vivenciar. A senhora trouxe um ponto interessante, que hoje o conhecimento ele está disseminado aí nas redes, né, através das plataformas de vídeo, e isso não tem como não pensar na forma como as novas gerações vivem uma era mais do imediatismo. E enquanto a senhora falava, eu pensava sobre isso, porque o estágio é esse período em que você vai plantando pequenas sementes para florescer mais à frente, né? E como a senhora acompanha esses novos acadêmicos hoje, como é que a senhora vê
a diferença de agora para os acadêmicos anteriormente, em relação a esse processo de crescimento. Eles enfrentam de peito aberto ou há uma resistência maior nesse sentido? Que às vezes a pessoa já quer começar lá em cima, né? Eu sou estudante de engenharia, já quero entrar como engenheiro. Chega com muita expectativa, né? Mas tem que passar por todo aquele processo. Minha senhora falou, enquanto eu segurava a trena, eu estava aprendendo, né? Então, são pequenas coisas. A gente percebe que há realmente uma certa resistência dos alunos de engenharia, de arquitetura, de direito, de enfermagem, quase todas as áreas, justamente por essa facilidade e a gente ter tudo à mão. Eu até falo que há uma certa preguiça, porque, né, eu só quero cumprir as minhas 150 horas, eu não preciso ver mais nada disso, porque eu nem sou da empresa, eu nem vou atuar nisso aqui. Eu estou estagiando numa empresa que faz projeto de escola, mas eu nem vou desenhar a escola, entendeu? Ou seja, o aluno, a facilidade que a tecnologia aí ela é maravilhosa, só que até isso, alguns alunos eles não estão sabendo dividir e aproveitar toda essa tecnologia. E aí, o que acontece? Quando o aluno ele percebe a importância, como eu mesmo, nós já trabalhamos, né, a empresa que eu trabalho, nós já tivemos vários estagiários de vários cursos, engenharia, arquitetura, direito, administração, que é uma empresa que atua na área comercial, de engenharia, então tem várias, multidisciplinar, então nós temos alguns estagiários. E, numa certa ocasião, teve um estagiário que ele nunca havia organizado um documento, não sabia o que era um furador. Vocês acreditam? Quer dizer, no boom, o furador, que é um negócio... Papel se usa ainda. Eu pedi para ele organizar uns documentos e ele ficou com o furador e os papéis na mão. Que é isso, né? Que é isso. Aí eu perguntei, eu disse, você pode organizar? Ele, não, mas eu não sei usar. Eu olhei, como assim? Você não sabe usar um furador? Então, ou seja, essa vivência, né? Essa experiência, ela é adquirida, esses mínimos detalhes nessa vivência. Então, há uma certa dificuldade que o aluno ele não quer, ele perde a oportunidade porque tem que cumprir as horas, 150 horas, 200, seja quantas horas forem. Eles acham que é só ali cumprir e sair, pronto, já cumpri o que a disciplina exige, o que a universidade exige. Mas outros alunos, nós vamos generalizar, né? Tem muitos alunos que eles aproveitam, eles conseguem ter essa visão mesmo ampla da coisa e adquirem uma experiência que tem muitos alunos que ficaram nas empresas, né? Outros alunos até que conseguiram, saíram de um estágio obrigatório para uma situação técnica, como pessoas colaboradoras, mesmo, integrantes do quadro da empresa, porque nem todo mundo consegue ter aproveitar, ter essa percepção, que nessa fase do estágio, ela não é só para cumprir hora. Eu ia mesmo perguntar, o estágio é uma vitrine? Sim, todas as profissões, elas são multidisciplinares. A engenharia, então, as engenharias, de maneira geral, a arquitetura, nossa, é multidisciplinar, em termos de projeto, em termos de execução de obra, em termos técnicos. Quando o aluno ele chega numa empresa de engenharia, né, seja de projeto ou de obra, ele percebe que a atuação dele não é só aquele papel, aquele desenho, ou então acompanhar a execução de uma obra no campo. Quando está dentro de um mundo, né, comercial de uma empresa, percebe-se que envolve documentação, a parte econômica, a parte técnica, outros profissionais, contratos, né, atuações. E aí, quando a gente coloca na sala de aula que nós somos responsáveis tecnicamente, né, administrativamente e criminalmente, aí eles percebem, o que significa a gente ser responsável criminalmente por nossas atuações. Todas as profissões, quando acontece algo errado, há uma investigação e todos os envolvidos eles são responsabilizados, claro, cada um dentro da sua parcela, né? Então, quando eu passo para os alunos isso, olha, o profissional ele tem que ter um conhecimento técnico na área que ele vai atuar, mas é um conhecimento técnico porque qualquer situação que ele for acionado, ele sabe onde vai assinar, sabe que vai se responsabilizar.
E essa vivência dentro do escritório, né? As pessoas, tem tudo isso dentro da nossa profissão? Tem. Você é um médico, você não está ali só atendendo, até para receitar qualquer remédio, né? Eu sei que eu tenho muitos primos médicos, e isso é um pouco da minha família, ser muito falante, muito atuante. Então, a gente, se é um médico, eu tenho um primo que é médico cirurgião, ele está em São Paulo, mas ele é lá no interiorzinho de Santarém, e quando ele vai de férias, ele leva remédio, ele atende os ribeirinhos lá. Então, é da mesma maneira como a gente atua, né, na arquitetura, na engenharia, onde puder contribuir. E essa contribuição também, né, a gente leva o estagiário junto para dizer, olha, lá na frente, quando você... não preciso disso. Precisa, porque isso também faz parte da sua formação. Você vai saber a importância da atuação e da contribuição social, né, e ambiental, enfim. Não é só institucionalmente que a gente deve tratar a coisa. Claro que o estágio, eu vejo como de extrema importância para que a gente avance para uma etapa da profissão, né, que o aluno ele tenha um conhecimento técnico. É uma situação técnica, é até meio chato, mas faz parte. E aí tem que aproveitar essa técnica, né, alinhar a outras ações, a outras atitudes, que aí daí o aluno, eu estagiei em uma empresa em que ela atuava com, né, patrimônio. A partir daí eu me interessei, eu gostei, vou passar a atuar nessa área, porque eu vi que é viável tecnicamente, financeiramente, enfim. Mas realmente é um grande desafio, né? Claro que da minha época, imagina, década de 80, né? É muito diferente para o que tem agora, mas grandes profissionais que passaram por esse nível de estágio, pelo menos os meus da minha época, né? Todos foi essa relação de segurar na trena, minhas irmãs que são assistente social, de descartar seringa, quem é da área hospitalar, né, também não chega lá, quem vai fazer enfermagem já chega lá aplicando injeção, né? Ainda vai ter que ler muito, né? Então, a senhora trouxe um ponto bem importante sobre essa evolução, né? E cada vez mais os processos para estágio, né, seletiva para estágio, têm ficado mais criteriosos e mais concorridos também, né? Porque hoje a população que se encontra no nível superior é muito maior que há uma década atrás, por exemplo. E em relação a isso, a gente tem a lei do estagiário, né? E muitas das vezes o estagiário nem tem conhecimento dessa lei. E além do estagiário ele ter os deveres dele, ele também tem os direitos dele, né? Gostaria que a senhora trouxesse uma contribuição nessa perspectiva sobre a lei do estágio. Essa questão legal, né, do conhecimento dos direitos e deveres, muitas vezes nem o estagiário e nem as instituições públicas ou privadas, elas têm conhecimento. E eu não sei se a fiscalização cabe à instituição conveniada, que tem o convênio, no caso, essas empresas que fazem os convênios, mas o que a gente percebe é que não há fiscalização da atuação em algumas áreas, em algumas empresas. Tanto que uma situação muito boa, esse processo seletivo, ele passou a ter uma grande vantagem para alguns alunos, que eles passaram a ter oportunidade de ser vistos. É um processo de concorrência, né, que algumas instituições públicas e privadas também, eles fazem um processo de seleção. Mas o que a gente percebe é que tem empresas que eles fazem umas exigências que o aluno ele está ali para adquirir aquela experiência. Já pede experiência para o estágio. Já pede a experiência que ele está ali concorrendo para ter a experiência. Isso. Então, isso vai também uma falha, né, de conhecimento. Não só da questão legal, né, que a lei ela tem que ser cumprida, ela está ali determinada para se cumprir, mas é uma questão até de bom senso, né? E essa legislação, ela também dá uma cobertura muito grande para a questão financeira, porque na minha época, pelo menos, o estágio era um valor simbólico. Eu lembro que na época era como se fosse R$100 hoje, para cumprir aquele horário, aquele estágio, mas era ensino médio, né? Mas mesmo assim, também, isso é uma vantagem, que tem uma certa segurança, né, dos direitos, dos deveres também do estagiário, mas que o estagiário chega num lugar, ele assina os documentos, não sabe nem do que se trata,
e nem quais os direitos e deveres. Né? Isso também é uma falha, né, de fiscalização. Mas quem fiscaliza? Né? Quem fiscalizar? Então, é Isso mais no estágio remunerado? Não, até é mais no estágio remunerado. curricular também. Tem universidade professora ainda Daniela, que cobra um pouquinho. porque se tem aquele período ali de horas a ser cumprido dentro do escritório, ele está ali para aprender, para cumprir aquele né, determinada hora do estágio. E às vezes há uma exploração também, né? Sim. O estagiário, já que ele está ali, então ele passa a exercer e fazer atividade como se ele fosse um técnico da empresa. Então, isso também é e o estagiário fica, ó, o que eu faço, né? Até onde eu posso ir? Para quem eu reclamo? Eu sou obrigada a cumprir? Eu reclamo para quem? Para a instituição, para a minha universidade, para a minha faculdade, para a minha professora, para a minha coordenadora, né? Então, isso também tem... E as universidades, de maneira geral, pelo que eu percebo, esse núcleo, ele ainda deixa a desejar. Os estagiários, eles não têm uma orientação a não ser dos professores. E, às vezes, os professores também não têm conhecimento. O professor, coordenador daquele estágio, ou o professor orientador, às vezes ele, né, caiu também de paraquedas ali e não sabe até onde vai, os direitos e deveres, para orientar esse aluno, como ele atuar, como ele se portar até. Às vezes, isso é uma questão, esse comportamento do aluno, né, do estágio, ele também não tem uma orientação. Tem um estagiário que apareceu outro dia que eu acho que ele achava que ela ia para a festa do Tchan. Uma calça super colada, cheia Tá mais de dependendo do buracos. bom senso do estagiário. Então, isso é uma falha na orientação, porque a orientação não é só... Faça o relatório é técnico, tem um documento que diz como deve ser feito, é uma questão normativa, mas tem outras situações que cabe uma orientação, né? Eu, há muito tempo, não sou orientadora de estágio, né? Eu apenas contribuo, ajudo muitos alunos aqui da UBRA, de vários cursos, inclusive numa secretaria que eu já fui diretora administrativa. Teve uma ocasião que tinham 16 estagiários, tinha de engenharia, de arquitetura e de direito. Também lá, na época tinha também um estagiário de administração. E eu me preocupava até com a aparência por mim também, porque, professora, né? A chefe indicou os estagiários e aparece umas sainhas, os rapazes com umas camisetas regatas, né? Ainda mais uns rapazes assim bem apresentados. Acho que eles estavam procurando os pares, né? Então, a gente não dá para descartar a ideia, né? Mas não é o objetivo principal. É um ponto assim que ela trouxe, porque para alguns pode parecer tão clichê. Eu acho delicado. Né? Mas realmente tem acadêmicos que não têm esse mínimo, a mínima noção de questão de vestimenta, do próprio comportamento ético. Ou se ofendem quando fala. Como é que é isso? Seria da instituição ou do local do estágio? Quem deveria dar esse toque? Eu acredito que, assim, inicialmente tem que partir da instituição. Né? Como eu sou professora de projetos, então a gente atua muito em levantamento de campo, visita técnica. E antes de uma visita, eu oriento o aluno nessa parte comportamental. E eu falo para os rapazes, vocês não estão indo para um jogo de futebol, camisa regata, bermuda, tênis, e as meninas, vocês não estão indo para uma festa do Tchan. Nada contra, cada coisa no seu momento. Vocês, meninas de sainha, né, barriguinha de fora, salto. Não, vocês estão indo para uma visita técnica. E ali, nessa visita, vocês têm a responsabilidade também, o aluno ele tem que ter, para que não cause nenhum problema de constrangimento para ele mesmo, acidentes, porque imagina, até um operário está aqui concretando, passa uma menina de sainha visitando a obra, né? Mexe, pode acontecer um acidente com ele mesmo, com um operário. E aí isso tudo é uma responsabilidade que o aluno ele tem que ter. Então, eu falo isso para os meus alunos. Por isso que quando você pergunta, professora Daniela, e eu acho que inicialmente tem que partir da instituição. Olha, essa questão você vai... Até porque o aluno ele está lá levando o nome da instituição. E, claro, as empresas elas têm que
toda empresa ela tem uma questão do RH, questões trabalhistas, as regras em geral, né, dependendo do tipo de empresa, que todo e qualquer colaborador ela tem que seguir. Horário de almoço, horário de banheiro, horário disso, aquilo, enfim. Mas algumas situações tem que ser mesmo, eu acredito, né? E do professor, do coordenador, né? Da instituição, como não precisa também ser aquela coisa engessada. Olha, é obrigado aí de cabelo amarrado. Não pode. Não, mas eu acho que tem que, né? A gente tem, como eu levo uma conversa muito na boa com os alunos quando a gente vai fazer uma visita técnica. E eu brinco mesmo, eu falo assim, olha, vocês não vão para uma festa. Quando a gente for para uma festa, eu aviso vocês. Aí as meninas podem ir à vontade, os rapazes também, porque eu entendo que é nesse momento, né? Vai que pinta o clima por lá, eu até brinco. Então, mas tudo tem que ter um limite, um bom senso, né? E eu acredito que deve ser, inicialmente, tem que ter um gancho inicial da instituição, né? Porque é a que vai ficar bem visível, né? Naquele aluno, ele vai estar levando o nome da instituição. Aqui mesmo, na UBRA, dentro do curso de psicologia, sempre no início de cada semestre tem uma semana inteira, né, organizada pela coordenadora em parceria com as professoras, tem uma semana inteira de preparação para os acadêmicos que vão estar estagiando naquele semestre. Sim. E aí vem profissionais de fora e alguns temas são abordados e isso é muito importante, né? Às vezes se torna até repetitivo para quem já fez no sétimo, no oitavo, no nono, mas a galera que está entrando sempre agrega, porque sempre vem um profissional diferente, traz algo que não foi dito anteriormente, e isso serve para o enriquecimento do próprio acadêmico, né? Que vai estar levando o nome da instituição ali. Os artistas, é bom manter. É bom repetir. É bom repetir, manter, porque... E, professora, a gente está quase no nosso horário, mas eu queria perguntar ainda qual é a contribuição do estágio para a formação do profissional? Qual é a importância do estágio para a formação do profissional? Porque a gente sabe que tem cursos superiores que já tiraram da sua matriz o estágio obrigatório, né? Eu particularmente acho uma pena. Mas qual é a contribuição do estágio? Qual é o diferencial do profissional que fez um bom estágio? Eu acredito muito que o estágio ele venha contribuir grandiosamente para uma atuação profissional, porque é nesse período do estágio que a gente vivencia as situações reais do que se vê dentro da sala de aula. Em todas as áreas, de todos os cursos, as disciplinas, as modalidades, a gente em sala, mesmo que você demonstre exemplos, aplique atividades, mas não tem situação melhor do que você vivenciar, você praticar. E essa prática é que vai lhe direcionar para uma especialização de atuação, né? Não de pós, mas que você vai passar a desenvolver a atividade e ter a compreensão. E a maioria das pessoas que passam por um estágio, os profissionais, os colegas que eu conheço, né, que estudaram comigo, que trabalham comigo, a maioria desses profissionais que são bem atuantes no mercado, que têm essa compreensão, são pessoas que passaram por todo esse momento, esse estágio do estágio. Porque isso eu vejo como uma grande importância na contribuição e na formação do aluno. Porque o aluno, durante o estágio, ele tem uma visão ampla comercial, ele tem uma visão ampla técnica e de aplicabilidade. Porque quando a gente é aluno, eu até falo para os alunos, as portas se abrem. Quando você atravessa essa porta como profissional, as portas se fecham porque você tem concorrentes, porque você tem que ter conhecimento. Você, quando é estudante, estagiário, todo mundo, né, é meio que natural de fornecer as informações, lhe ajudarem. Opa, agora você é concorrente. Então, as portas se fecham, as informações elas não chegam facilmente, e aí aquilo que o estagiário deixou de ver, de vivenciar, de conhecer nesse período de estágio, passa, porque agora ele tem que correr atrás como profissional. E como profissional, ele não tem mais software free, ele não tem mais documento técnico
download Desconto pra grátis, evento. desconto, não. Agora, basta ter uma siglazinha na frente do seu nome, você agora é um doutor. O que era free, agora é X. Então, e esse momento, no estágio também, o que o aluno puder adquirir, guardar, né, e levar mesmo para essa atuação, é nesse momento que o estágio ele proporciona. Então, é nesse momento que o aluno ele consegue adquirir e captar todas essas questões que ajudam muito. Eu sou muito favorável que o aluno faça estágio. Não tem como um profissional de qualquer área não passar por essa vivência. E só durante a faculdade, a gente sabe que não é curta, é um período muito curto. E a gente não tem oportunidade de vivenciar algo real. Quando se faz um projeto para apresentar em uma banca, para apresentar em um seminário, um congresso, ele é muito rápido. Mas lá dentro de um escritório, dentro de um campo comercial, as exigências são outras, né? Então, é extremamente importante. A nossa equipe técnica está todo mundo assim, ó, concordando. Que bom. Então aproveitem, né? Aproveite o estágio. Sim. Muito bom. A graduação passa muito rápido, né? Sim. Quando você começa, parece que o caminho é tão longo. Quando você vê, você já está ali no meio. Meu Deus, já tem estágio. E esse período de estágio passa ainda mais rápido, né? Vamos encerrando. Vamos encerrando hoje, tá? Professora Reni, muito obrigada. Se tiver algumas palavras para encerrar, professora. Poxa, que pena que está acabando. Gostei muito e isso é um momento muito legal, né? Eu vejo também como um estágio importante, né? Do momento da universidade. Eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu não sei se vocês conhecem, chamado Clube do Filme. E ele, eu até recomendo, é um escritor canadense chamado David Gilmour. É um filme muito interessante que é sobre o acompanhamento escolar de um adolescente de 15 anos, que ele evolui. É aquela fase que, para que eu vou estudar? Por que eu vou para a escola? Né? Então, o livro, né? Não vou dar aqui um spoiler do livro, não tenho nada, não vendo o livro, mas ele chega a ser interessante que esse adolescente, quando ele vê a importância do estudo e de tudo que o pai dele adquiriu, que era uma orientação do pai, foi importante a época da faculdade, porque na época da faculdade, né, da graduação, em que você tem um leque de situações, de informações, de visibilidade, né, e é muito importante para a formação e para o acompanhamento do desenvolvimento até que hoje os jovens estão entrando muito cedo, né? Os meus filhos, pelo menos, um com 17 anos, o outro já na faculdade, tanto que os meus 2 filhos formaram com 22 anos. E aí, como administrar a cabeça de um jovem engenheiro biomédico, 22 anos nos Estados Unidos, ganhando em dólar? Aí lá vem outra confusão. Então, esse filme é interessante, esse livro é interessante, e o pai lança um desafio. Você não quer fazer atividade escolar? Então, eu vou lhe lançar um desafio. Você vai ver 3 filmes que eu vou indicar, e você vai fazer relatórios desse filme. E filmes diversos de Poderoso Chefão, filmes clássicos mesmo, filmes interessantes, inclusive. E então é um livro que eu até recomendo, né, que demonstra, né, fala sobre essa importância desse mundo acadêmico, dessa formação, dessa convivência. Então eu vejo o estágio como também uma importância, porque tem um aluno aqui da UBRA meu, que estagiou comigo, e ele nem abria a boca para dar um bom dia. Extremamente envergonhado, uma pessoa com medo, apreensiva, achando que eu estou sentado, certo? Como é que eu faço? Eu chego... Quando eu entrei aqui na UBRA, tinha um professor eu acho que a disciplina era Introdução ao Método Científico, professor Bastos. Ele ensinava, ele dizia assim, a partir de tal período vocês vão passar a ser todo mundo doutor, vocês vão estar formados. Então eu vou fazer aqui dinâmicas de como se comportarem. E ele ensinava como eu devo sentar se eu for o chefe.
como eu devo sentar se eu for um empregador ou um empregado, né? E a batida, ele botava todo mundo lá de fora, interessante, ele dizia, como você entrar, você não pode chegar abrindo a porta, também você não pode chegar com licença, não, era muito, então são coisas que a gente, aí imagina a Ubra em 92 aqui, né, com essa dificuldade toda também para estágio, os professores aplicavam aqui essas dinâmicas, né? A gente ia para o corredor, aprender a sentar, os rapazes, como cumprimentar, se for uma chefe, for mulher, como que você vai chegar, se for homem. Então, e ele ficava preocupado para que evitasse assédio ou para que nós, meninas... Sofresse também. Não é nem questão de sofrer, é que deixasse entender que estava querendo o assédio. Ah, entendi. Porque tem isso também. De repente, eu estou me comportando de uma maneira que a pessoa do outro lado pode achar que eu estou querendo. Né? Então, isso tudo era mais de maneira técnica. E ele era muito sério, todo mundo morria de medo, porque ele reprovava por tudo. Mas então, essas coisas da época da graduação são importantes. Então, esse livro, né, que eu gosto muito, ele fala um pouco dessa atuação, dessa vivência. Então, falando um pouco do aluno, hoje, o rapaz morria de medo até de abrir a boca, achando que ele estava no lugar errado, fazendo errado. Isso também tem um pouco de educação doméstica, né, que as pessoas, infelizmente, nem todo mundo tem mesmo. Professora, considero válido falar também que esse período de estágio é aquele período em que o estudante pode não se permitir intencionalmente, né? Mas errar. É o momento de errar, porque depois que você tira ali, no caso da psicologia, seu CRP, das engenharias, seu CREA, eu acho que é o CREA. Da engenharia CREA e da arquitetura é CAL. Então, a partir do momento que você tira ali o seu, né? Seu registro. Isso. Se você errar, o peso vai ser outro. Então, você tocou num ponto muito interessante. No momento de estágio, são várias oportunidades que surgem ali. Né? É um momento que você sabe até onde você pode ir, você pode errar, você pode acertar. Podem surgir negócios, podem surgir casamentos, podem surgir divórcios, porque às vezes é um aluno casado que conheceu alguém, ou aluna, né? Enfim. Então, é um momento de oportunidade. Tudo pode acontecer. Tudo pode. E como eu já vi estagiários que saíram do estágio, do momento do estágio, e seguiram no mercado de trabalho como acabaram sendo sócios de profissionais de atuação, outros ganharam um contrato para fazer algum tipo de trabalho. Então, é um momento de oportunidade, sim, de N oportunidades. Então, a gente tem também que aproveitar e ter uma grande sabedoria para dividir, porque também, né, isso é um momento em que o estagiário ele pode estar ali empolgado e seguir para o caminho errado. Aí é que vem a orientação. E eu acredito que é uma responsabilidade nossa, como professores, a gente também deixar o aluno à vontade para chegar e dizer, poxa, professora, eu estou passando por um momento tal no estágio, uma oportunidade de trabalho, estou na dúvida, porque, como você falou, é um momento de errar. De repente, ele está dando um tiro errado, ou certo, ou perdendo uma oportunidade e deixa passar por insegurança, né, por medo. Então, realmente, você tocou num ponto muito bom. É um grande momento de N oportunidades. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast Mente Acadêmica, com o tema de hoje, né, foi aí relacionado ao estágio, que, por sinal, é um tema muito relevante para nós, professores, porque esse é o nosso projeto de estágio, ao lado da nossa orientadora, né, psicóloga, orientadora do nosso estágio. Então, todos os acadêmicos que passarem por aqui são estagiários também. E eu quero agradecer muito mesmo a sua participação. Eu acredito, sinceramente, que foi esclarecedor para mim, para o meu colega que está aí do outro lado, né, não está aparecendo aqui, e vai ser muito esclarecedor também para o pessoal de casa, né? Com certeza. Obrigada. Então, muito obrigada. Gostaria que a senhora desse suas palavras finais. E é isso. Puxa, eu é que agradeço. Olha, fiquei muito feliz e honrado em participar, né? De alguma maneira, pouquinho uma contribuição bem pequena, né? Mas eu adoro, né, contribuir com essas coisas, com a UBRA, com a minha casa, então, né, que eu sou da UBRA, eu estudei na UBRA, eu estou na UBRA há 30 anos, dou aula na UBRA há 10 anos, então, né, eu tenho meio que um compromisso mesmo com a UBRA. Mas
De coração, eu agradeço muito, fiquei muito feliz em poder participar, em poder contribuir. Fica né? o nosso presentinho aí, Poxa, nossa caneca. legal, Vamos aproveitar e bom. fazer um brinde aqui. Ontem. Professora, obrigada pela Obrigada. presença. Obrigada. Show. E a Tchau, todos galera. Até o vocês, próximo. tchau. Até a próxima. Até a próxima. Audio Jungle.